O próprio presidente Lula, é claro, por meio da Advocacia Geral da União, orientou os ministros a não participar do desfile da Escola de Samba que vai homenagear o presidente Lula lá no Rio de Janeiro. Vamos chamar o André Anelli, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa informação, dessa orientação, mas é claro também essa maratona de carnaval do presidente Lula, que já começou no Nordeste, né, Anelli? Seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde. E aliás, vamos perguntar pro Anelli, tá de plantão ou vai pular carnaval, meu amigo? Não, Cássio, eu não tô de plantão, tô de folga. O meu plantão vai ser o próximo da Semana Santa, mas não vou pular carnaval porque não faz muito meu estilo, não. Você vai pular carnaval ou não? Eu pular como, meu amigo? Vou estar aqui no 3 em 1, vou não. Eu já cheguei no nível de idade e que se eu sair um dia, fazer um bloquinho, eu fico 3 em casa com sintomas de outras doenças. Eu fico mal, tomando medicamento, não tem como, não tem mais energia, não tem mais... Mas eu adoro, eu amo a energia, a atmosfera, o clima. Se eu sair vai ser naqueles bloquinhos infantil, aí eu pego leve. Bloquinho de carnaval pra mim tem que ter cadeira, tem que ter sombra. Eu acho que não combina muito com o bloquinho de carnaval, viu, Cássio? Mas o presidente Lula, em compensação, ele tem muito mais disposição do que a gente, ou pelo menos quem monta a agenda dele tem muito mais disposição, acha que ele tem mais disposição, porque realmente a agenda dele para esse final de semana está bastante lotada. Como você disse agora há pouco, o presidente Lula já está no Recife, na capital pernambucana, neste momento participando de um evento que nada tem a ver com o feriado de carnaval, é uma inauguração de um anexo, de uma ampliação de uma fábrica de medicamentos na região do Recife, e aí sim, a partir do sábado, na capital pernambucana, o presidente Lula participa do chamado Galo da Madrugada, um evento bastante tradicional ali da região. O presidente Lula participa, inclusive, com o prefeito do Recife, João Campos, também com a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, os dois pré-candidatos ao governo do estado, dividindo ali a possibilidade de serem apoiados pelo presidente Lula na região. No sábado, aliás, no domingo, então, aí o presidente Lula desce para Salvador, ele participa ali do circuito Campo Grande, também um dos mais tradicionais da capital soteropolitana, e logo depois, então, o presidente Lula acompanha aquele desfile da Escola de Samba no Rio de Janeiro, Acadêmicos de Niterói. É a primeira vez que essa agremiação participa do chamado Grupo Especial, que é o grupo especial, então, é o grupo mais importante das escolas de samba da capital fluminense, e já chamando a atenção, principalmente por conta de uma homenagem feita ao presidente Lula, a trajetória dele como político, e também fazendo referência à vida da mãe do presidente da República, a dona Lindu. Inclusive, a gente traz a informação relembrando que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, no dia de ontem, acabou indeferindo um pedido do Partido Novo para que fosse suspensa essa apresentação, esse desfile, por classificar como uma propaganda extemporânea, uma propaganda antecipada de cunho eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que não poderia julgar um evento, um desfile que ainda não aconteceu, portanto, acabou indeferindo esse pedido do Partido Novo, mas afirmou que não se tratava de um salvo-conduto para que práticas de irregularidades eleitorais fossem cometidas ao longo desse carnaval, e os ministros, apesar da unanimidade em manter, então, o desfile da Escola de Samba, ressaltaram que essa decisão pode mudar se for constatada, então, uma propaganda eleitoral antecipada extemporânea. Por conta dessa polêmica, houve a orientação de que os ministros não participem desse desfile da Escola de Samba. Por outro lado, existe a expectativa da primeira-dama Janja fazer uma participação. O presidente Lula vai acompanhar esse desfile em loco, ao vivo, inclusive lá na avenida da Escola de Samba, e convidou também alguns aliados, alguns líderes partidários para acompanhar, então, esse desfile juntamente com ele e também com toda a comitiva presidencial. É um desfile que chama a atenção porque também teve recursos públicos aplicados, cerca de R$1 milhão liberados pela Embratur, por meio do governo federal, e ainda cerca de R$4 milhões pela Prefeitura de Niterói, que é aliada do Partido dos Trabalhadores, o PT. Então, o presidente Lula vai acompanhar esse desfile, fechando assim, então, essa agenda carnavalesca que termina mais cedo, termina na segunda-feira, porque
Aí o presidente Lula tem então como destino a Ásia, onde ele vai fazer então visitas à Índia e também à Coreia do Sul para compromissos oficiais. Cássius. Valeu, Aneli. Obrigado pelas informações, trazendo todos os detalhes da agenda de compromissos do presidente Lula nesse período de carnaval. Bom, Fábio Piperno, quero te ouvir porque, claro que o Lula não vai só aí fazer a folia ou vai acompanhar, claro, o desfile da Escola de Samba dos Acadêmicos de Niterói, que vai fazer uma homenagem para ele. Ele vai realmente em redutos estratégicos pensando nas eleições do mês de outubro, porque lá no estado do Pernambuco, ele tem como apoio a figura de João Campos, que é o presidente do PSB e, querendo ou não, é o presidente do partido do seu vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, eles têm assuntos a tratar. Vai estar no mesmo camarote de Raquel Lira, que é a governadora do estado, que está se aproximando do presidente Lula. Então, há uma disputa ali de palanque. Depois, ele vai para o Rio de Janeiro, que também tem apoio do próprio prefeito da capital fluminense e, inclusive, candidato ao governo do estado, o Eduardo Paes. E ainda para Salvador, onde é o reduto do Lula, é o estado da Bahia, o carnaval famoso, mas ao mesmo tempo, vamos colocar um ingrediente, uma pimentinha, já que a gente está na Bahia, colocar ali nesse acarajé, essa pimentinha, são movimentos delicados em que o TSE está de olho para saber de qualquer tipo de movimentação, qualquer tipo de movimento, o presidente Lula possa caracterizar uma propaganda eleitoral antecipada. Ou seja, Lula vai curtir o carnaval, vai aproveitar, precisa estar atento a qualquer tipo de movimento. Especialmente no Rio de Janeiro, onde há essa questão da escola de samba, né? Acadêmicos de Niterói, que tem o Lula como enredo. Faz muito bem o governo, enfim, a figura do presidente da República, em exigir que os ministros não compareçam a esse desfile. É óbvio que aí uma coisa é a escola de samba resolver, então, que o Lula seja lá o enredo deles. Aí é algo em relação ao qual o governo não tem o domínio do fato, né? A outra é alguém do governo ir lá fazer parte disso. Eu acho que aí sim seria algo muito mais sensível. Fora que o tema, ele pode provocar manifestações de oposição, etc. É do jogo, as pessoas estão lá. Veja, enfim, o presidente da República perdeu as últimas eleições lá. Aliás, o presidente Bolsonaro venceu por larga margem em 2018, ganhou de novo em 22. Então, é claro que a maior parte do Estado não é lulista. Então, a chance de que algum tipo de manifestação ocorra é imensa. E isso geraria um constrangimento, ao meu ver, desnecessário a essa altura. De qualquer forma, resolveram, né, enfim, de alguma forma, adotar isso aí, apoiar. Agora vai ter, enfim, o governo vai ter que arcar com esse ônus. Pernambuco tem essa questão que você falou, os dois principais candidatos, eles disputam o apoio do presidente. O apoio do Lula era dado como certo aí ao candidato João Campos, mas ele se aproximou bastante da governadora Raquel Lira. Ele certamente gostaria de uma acomodação do tipo, odeio um jeito vocês e tal, não queria entrar no jogo, mas se tiver que entrar nesse jogo decididamente, vai ter que ser ao lado de João Campos. E na Bahia, o problema não é o prestígio dele, a eleição dele. A questão é, o governador Jerônimo Rodrigues vai conseguir se reeleger, porque a CM Neto até aqui lidera as pesquisas. Ô Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir também, porque ao longo dessa semana a gente trouxe aqui todas as decisões por parte, né, do TSE em relação à questão desse desfile em homenagem ao presidente Lula, e hoje veio essa determinação, essa orientação para que os ministros de governo não participem e que também não utilizem verba pública. Já é, inclusive, um temor do próprio Palácio do Planalto para que não aconteça crime eleitoral ou qualquer tipo de prejuízo mais à frente? Olha, isso foi muito discutido aqui, viu? O Palácio se preocupou, fez uma reunião, pensaram até na possibilidade de cancelar o desfile, a participação da primeira-dama Janja da Silva e de ministros, e como usar esse desfile. O que acontece, Cássio, é que os deputados e senadores votaram uma lei para economizar dinheiro em campanha, reduziram drasticamente o espaço, o tamanho da campanha e reforçaram desta forma a Justiça Eleitoral, que se transformou em poderosa. A Justiça Eleitoral é a única que pode legislar, porque uma regulamentação dela, da Justiça Eleitoral, a normativa é uma lei.
Então, ela pode estabelecer critérios e fica muito vago esse propósito. Então, todos estão pisando em ovos, porque pode parecer muito com o que aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na reunião dele com os embaixadores. E por isso ele ficou inelegível, porque a Justiça Eleitoral entendeu que ele convocou os embaixadores para atacar o sistema eleitoral brasileiro, né? Então, assim, ficou numa berlinda. Houve inicialmente uma ação na Justiça que foi recusada até por... em jurídico se diz, não conheceu. O juiz entendeu que não era o local apropriado. Na Justiça Eleitoral, houve um alerta, ou seja, a oposição prestou um serviço ao presidente Lula e ao governo, dizendo, olha, isso é um local muito sensível e perigoso. O governo entendeu a mensagem, né? O Carnaval no Brasil é um espetáculo grandioso, feitoso, na Bahia, em Pernambuco, os bloquinhos em Minas, e o Rio de Janeiro e agora São Paulo, as escolas de samba, são verdadeiros shows, são óperas a céu aberto, né? E a tradição das escolas é de homenagear alguém. É assim, tem algum homenageado, né? O samba enredo é um samba, uma narrativa de elogio. Agora, elogiar um presidente vivo e um presidente no exercício do poder, aí é uma interrogação do tamanho do mundo e perigoso. O candidato, ele não pode se apresentar como tal antes da convenção do partido, convenção nacional. E só que existem datas. Então, os candidatos agora estão como pré-candidatos e não sabem o que fazer, até onde ir. E a coisa é tão dispersa e tão nas mãos da Justiça Eleitoral que isso pode dar de inexigibilidade a multa ou nada, né? O mesmo assunto. Então, eu entendo que o Brasil precisa olhar direito à legislação eleitoral e abrir de uma vez quem quer ser candidato que seja, e pronto, não pode usar verbas públicas e tal, né? Mas não pode dar tanto poder assim à Justiça Eleitoral para decidir de um lado ou de outro. Ô, Vitor, quando a gente fala também no Carnaval do Rio de Janeiro, né, a gente tem aquela imagem da Sapucaí lotada, é o principal carnaval do país, tem uma visibilidade grande, como o Zé trouxe, uma exacerbação também da imagem, de homenagens, né, dos carros alegóricos, tudo isso pode tomar uma proporção gigantesca. E essa orientação por parte do Palácio Planalto, né, por meio da AGU, orientando os ministros a não participarem do desfile, a não usar a verba pública, também é uma forma de mostrar cautela a um assunto extremamente sensível e que não há, por mais que o TSE tenha dado por unanimidade, né, ou rejeitado os recursos por unanimidade, não dá pano para manga, não dá, inclusive, elementos para que futuramente o próprio presidente e os ministros sofram qualquer tipo de penalização. Bom, definitivamente, Cássio, inclusive, por coincidência, eu já estou ouvindo os blocos aqui de onde eu gravo mesmo, né? Então, o Carnaval do Rio, ele já começou e ele é muito promissor nesse ano especificamente. A cidade está batendo recordes de turistas, então a ideia é que as imagens consigam chegar ainda mais longe, né? Deixa uma impressão muito profunda. A insistência do presidente Lula em participar, né, no show do Carnaval, acredito que, pelo menos, né, ele poderia ter descartado a homenagem em momento anterior, né, para não se colocar nessa posição, está muito correlacionada com isso e também com a política local. Então, o atual prefeito, né, Eduardo Paes, pleiteia a posição de governador e o PT tem muito interesse nessa inserção para tirar a governança das mãos do PL, né? O sucessor do atual governador, incumbente Cláudio Castro, não necessariamente seria do PL, mas seria definitivamente alguém ligado ao setor de bolsonaristas. Então o Lula, ele meio que está próximo do Eduardo Paes nesse pleito por trazer uma chapa que seja para todo o estado do Rio de Janeiro e que isso esteja correspondente também à sua candidatura a nível federal, né? Então o Lula, ele invade o Carnaval do Rio de certa forma e traz para perto de si também, apropria-se, né, do espaço do Carnaval carioca para pressionar o prefeito Eduardo Paes, futuro, né, tende a disputar a governança no estado do Rio de Janeiro, para que eles trabalhem juntos, então articulem junto com o PT do Rio de Janeiro com o grupo do Eduardo Paes para poder montar uma chapa forte o suficiente. Isso tem resistência do próprio grupo do Eduardo Paes, que não necessariamente enxerga ganho político em estar operando diretamente com Lula, mas, de novo, é muito do interesse do presidente, porque o eleitorado urbano, né, o dito voto de opinião, ele tende a ser muito importante, de novo, nesse ciclo eleitoral. Tem a questão também que
não necessariamente, né, o show de carnaval do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai ser bem percebido pela população geral, né? Tem um ponto litigioso específico, que é a participação da primeira-dama Janja, que há um tempo tem sido orientada a se afastar um pouco da mídia e promete ser o show, né, destaque da escola de samba, e vai saber qual o impacto político disso. Na minha opinião, pode ser desastroso para o presidente Lula. Sobre a performance da escola de samba em si, é difícil saber. Acredito que o povo que vai estar presente, né, a massa carnavalesca no Rio de Janeiro, vai estar simpática à ideia de uma homenagem ao Lula, mas as repercussões de longo prazo de um show tão exuberante, em pleno ano de eleição, com temáticas de anticorrupção, dureza contra o crime, questões internacionais muito graves, né? E o Lula apresentar um show de carnaval, acho que pode acabar pegando mal em novembro.